Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, para juntos, hoje, certo, resolvermos questões da banca Sebrasp para o cargo de professor, certo? E aí, turminha, vamos resolver aqui algumas questões, vamos ver como é a pegada dessa banca, dessa Sebrasp, da CESP, uma banca de altíssimo nível, certo? Referentes aos conteúdos de a parte aí de biologia da genética, certo? E aí eu já lhe pergunto, você já entrou no nosso grupo de WhatsApp? O link do grupo está aqui na descrição do vídeo, certo? Então, vá lá, entre no grupo para você se manter atualizado sobre tudo que acontece aqui no nosso canal e que também acontece lá no grupo, certo? Lá nós vamos colocando semanalmente as orientações referentes à nossa programação do canal e também alguns outros materiais lá exclusivamente do grupo, certo? Então entre aí no nosso grupo do WhatsApp, venha fazer parte e venha buscar, certo? E rumo à sua aprovação. Vamos lá? Questão de número 1, observem aqui, questão da Sebrasp, que foi cobrada no concurso do Estado de Alagoas. Em uma reserva de proteção ambiental, no Brasil, existe uma espécie de pequeno mamífero com pelagem na cor azul anil. Então, aqui, pessoal, eu tenho um mamífero que tem a pelagem qual cor? Azul anil, certo? Pessoal, questões de genética nós temos que fazer anotando os detalhes, dividindo a questão para a gente entender do que está falando e chegar às nossas conclusões, certo? Então, esse mamífero aqui, ele tem a cor azul anil, que é dominante. A cor azul anil é dominante em relação à pelagem cinza. Então, veja, o azul anil domina em relação à cor cinza, certo? Biólogos promoveram o cruzamento entre dois mamíferos heterozigotos, com pelagem azul anil, o que resultou em 60 filhotes. A partir dessa situação hipotética, julguem o item a seguir com base na primeira lei de Mendel. Então, veja aqui a Sebrasp cobrando a primeira lei de Mendel. E é claro que se você vai fazer um concurso para professor, você tem que ir bem afiado e sabendo a primeira lei de Mendel e colocar em prática é fundamental, certo? Então, vamos aqui dividir essas informações, colocar aqui do lado e vamos chegar à nossa resposta. Veja, quais são as características que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com a cor azul anil, certo? Então, vou escrever aqui, olha. Tem indivíduos na cor quê? Na cor, desculpe-me, eu tenho indivíduos aqui na cor azul, certo? Azul. E eu também tenho indivíduos na cor quê? Cinza. Deixe-me perguntar a você aqui, quem é que domina? É o azul ou é o cinza? Volte no texto. Quem é que tem o caráter dominante aqui? É o azul ou é o cinza? O caráter dominante aqui, olha, caráter dominante é do azul. Então eu vou usar a letra A aqui, pessoal, para você entender. Lembre-se, quando a característica é dominante, ela se manifesta, certo? Em homozigose, azão, ou em heterozigose, azinho. Toda vez que eu trabalho com uma característica dominante, eu tenho que ter pelo menos uma letra maiúscula, certo? Então quer dizer que esse indivíduo aqui, olha, esse indivíduo aqui que eu estou mostrando a você, certo? Olhe para cá. Esse indivíduo aqui, olha, ele é qual cor? Esse indivíduo aqui, ele vai ser, certo? Azul. E é um indivíduo que? Um homozigoto dominante. Por que ele é um homozigoto? Porque as duas letras, os dois alelos aqui, olha, são iguais. Azão e azão, homozigoto. Certo? E por que dominante? Porque a letra é maiúscula. Esse indivíduo aqui é um homozigoto dominante. Esse aqui que eu estou marcando agora, ó, olha que os alelos são diferentes. Eu tenho um azão e tenho o quê? Um azinho. Então é heterozigoto. Então vamos anotar isso aqui. Esse primeiro aqui, olha. Então perceba que esse indivíduo aqui, ele é o quê? Um homozigoto dominante, certo? E esse aqui, olha, é o quê? Heterozigoto. Os dois alelos diferentes. Esse aqui, ele é heterozigoto. Esse indivíduo aqui, ele é o quê? Esse aqui, certo? Ele vai ser heterozigoto. Por que heterozigoto, professor? Porque os dois alelos são diferentes, um maiúsculo e um minúsculo ali para você entender. E o indivíduo cinza, como é que vai ser o indivíduo cinza? O cinza ele tem caráter recessivo, então ele só se expressa em homozigoto. Homozigose. Isso aqui é homozigoto, mas ele é o quê? Ele é homozigoto recessivo, certo? Esse indivíduo aqui, olha, ele vai ser homozigoto recessivo. É isso? Aqui, recessivo. Notem, pessoal, observem agora.
Para ser azul, tem que ter pelo menos um azão, certo? Porque ele é dominante, certo? Concordam? Para ser azul, tem que ter pelo menos um azão, porque ele é o quê? Dominante. Para ser cinza, tem que ter os dois azinhos, porque a característica é o quê? A característica é recessiva. Quando a característica é recessiva, só se expressa em dose dupla. Só que eu peguei, olha o que a questão está dizendo aqui, ó. Eu fiz aqui o cruzamento entre dois mamíferos heterozigotos. Como é que são os indivíduos heterozigotos? Azão, azinho. Então eu vou cruzar aqui, olha, um indivíduo, certo? Um indivíduo aqui, azão, azinho, com um indivíduo, certo? Azão, azinho. Como é que fica aqui esse cruzamento? Lembre-se que o primeiro daqui vai com o primeiro de lá, certo? E o primeiro daqui, olha, esse azão, com o segundo de lá. Vai dar o quê primeiro? Primeiro, observem aqui. Aqui eu vou ter azão com o quê? Com azão, certo? Então eu vou colocar aqui, olha, azão, azão, beleza? E depois eu vou ter o quê? Olha para cá. Eu vou ter o azão daqui com o segundo de lá, que é o quê? Azinho. Então aqui vai ter, certo? Aqui vai ter azão, azinho. Resolvi, pessoal, cuidado para não errar, observem. Eu resolvi essa letrinha aqui, olha, agora eu vou fazer com a outra. Qual é a outra que está faltando? O azinho daqui, né? Com os dois de lá. Então, vou pegar, tá certo? E vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, olha, esse azinho com o primeiro e esse azinho com o segundo, certo? Então, vai dar o quê? Olha para cá, me ajudem. Vai dar aqui, observem. Eu vou ficar assim, né? Vai ter azinho, azão, certo? Azinho, azão. Mas como padrão, vou colocar o azão na frente, então vai ficar azão, azinho, certo? Então, coloquem aí, olha, azão, azinho, certo? E depois, como é que fica? Depois vai ficar assim, veja, o azinho daqui com o segundo de lá, que vai ser o quê? Azinho com azinho, certo? Azinho, azinho. Cruzamento aqui, certo? Da primeira lei de Mendel. Pessoal, agora observem. Quantos filhotes eu tive? Desse cruzamento aqui, ó, eu tive 60 filhotes. Então, o total aqui foi quanto? Total foi 60 filhotes. Certo? Vamos ver o que aconteceu agora? O que é que a questão está perguntando? Observe aqui agora, entre os 60 filhotes, certo? A quantidade mais provável de indivíduos heterozigotos dominantes para a pelagem azul-anil é 30. Então eu quero ver quantos, tá certo? Heterozigotos vão ter aqui desse cruzamento. Se tem 60, qual vai ser, certo? A quantidade mais provável de heterozigotos. Será que é 30 mesmo? Olha, desse total aqui, pessoal, de 4 possibilidades. Olha aqui comigo, entenda. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Mas dessas 4 aqui que vocês estão vendo, quantos são heterozigotos? Vamos pintar de amarelo aqui o que são heterozigotos, certo? Eu tenho aqui indivíduos heterozigotos. Olha para cá. Esse aqui não é. Esse aqui é, né? Tem mais um? Tem, né? Esse aqui também é. E esse aqui não. Então eu tenho quantos no total de 4? Olha, eu vou ter aqui, certo? 2, não é isso? O que é que você está vendo aqui? Me ajudem. Eu tenho, observe, esse indivíduo aqui e esse aqui no total desses 4. Então vai ser, eu vou ter aqui, olha, 2 quartos. 2 quartos de quê? 2 quartos de 60. Dá para entender? 2 quartos, porque são 60. Então eu quero a probabilidade, eu quero a quantidade mais provável de indivíduos heterozigotos. São 2 heterozigotos, olha, 2 heterozigotos no total de 4. Que 4? Essas 4 possibilidades aqui que vocês estão vendo. São 2, que tem amarelinho no total de 4. Só que eu vou calcular esses 2 quartos de quê? De 60. Como é que eu faço? Eu vou pegar, certo? 2 quartos de 60. Eu posso dividir aqui, certo? E multiplicar o resultado aqui. Então, quanto é que dá? Me ajudem aqui. Olha, quanto é que dá? 60, certo? Dividido por 4. 60 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 15, beleza? Dá 15. Vou colocar aqui de verde. Só que esse 15 aqui que vocês estão vendo, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse 15 aqui, que é o resultado aqui dessa divisão,
eu vou pegar aqui, olha, e vou multiplicar pelo 2 aqui. Então, quanto é 15 vezes 2? Me diga aí. Quanto é 15 vezes 2? 15 vezes 2 igual a 30. Nosso gabarito, certo, está correto. Beleza, turminha. Nosso gabarito está o quê? Correto. Então, aqui, olha, realmente são 30 heterozigotos, no total de 60. Por quê? 2 quartos aqui, olha, 2 quartos são heterozigotos. Só que eu vou calcular 2 quartos de 60. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes esse 2 aqui, 15 vezes 2, 30. Gabarito correto, certo. Olha aí como é que a banca, a CESP, a Sebrasp, certo? Cobra genética nos concursos. Beleza, turminha? Mais uma questão da Sebrasp. Vamos lá? As doenças metabólicas hereditárias são causadas por erros inatos do metabolismo e resultam da falta de atividade de enzimas específicas ou defeitos no transporte de proteína. Então, aqui, certo, até então, falamos de doenças metabólicas, doenças relacionadas ao metabolismo, que são herdadas, que são hereditárias, certo? Atualmente são conhecidas mais de 500 doenças humanas causadas por é, erros inatos do metabolismo, certo? A doença metabólica hereditária são doenças genéticas raras que afetam diretamente o metabolismo e frequentemente prejudicam o crescimento e o desenvolvimento de crianças e o desempenho normal de adultos de qualquer idade. Algumas delas têm tratamento efetivo por meio de terapia de reposição enzimática, terapia nutricional específica ou suplementação de vitaminas. Portanto, o diagnóstico deve ser precoce. Considerando as informações apresentadas no texto, julgue os itens seguintes acerca da transmissão de características hereditárias. Para uma doença autossômica, certo? Olha, para uma doença autossômica recessiva, a probabilidade de um casal heterozigoto ter um descendente do sexo feminino não afetado pela doença é superior a 30%. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa, pessoal? Vamos dividir aqui, observe. Primeiro, eu quero uma doença autossômica recessiva. Se é autossômica, é que o gene que causa essa doença não está no par sexual. Nós temos 23 pares de cromossomos. Até o par 22, eles são cromossomos autossômicos. São comuns entre homens e mulheres, que não são cromossomos sexuais. Então, toda vez que eu falo de uma característica autossômica, é uma característica que não está, certo, no par sexual, nem do homem nem da mulher, está nos cromossomos autossômicos, que vai do par 1 até o par 22, beleza? Então, para uma doença autossômica recessiva, o que seria uma doença autossômica recessiva? Se é recessiva, não esqueça, observem, ela só vai se expressar em dose dupla, certo? Vou colocar aqui, olha, vamos usar a letra A para representar a autossômica recessiva, ela só se expressa assim, ó, Azinho, Azinho, certo? Aqui ela vai ser recessiva. Toda característica recessiva só se expressa em dose dupla, e eu vou representar isso com letra minúscula, certo? Como vocês estão vendo aqui, olha. Azinho, Azinho, certo? Azinho, Azinho certo? Eu estou colocando aqui esse par de alelos, esse par de gene aqui para representar aqui uma característica recessiva. Para uma doença autossômica recessiva, a probabilidade de um casal heterozigoto ter um descendente do sexo feminino não afetado pela doença é superior a 30%. Então, o que eu vou fazer? Vejam, se a doença recessiva é assim, quem não tem a doença, certo? Vai ser como? Vai ser o azão, azão, certo? A pessoa que não tem a doença vai ser o azão, azão, ou vai ser azão, azinho. E essa característica aqui é o quê? Essa característica é dominante. Só que a banca está te falando assim, ó, a probabilidade de um casal heterozigoto vai ser um casal como? Se eu estou falando aqui de um casal heterozigoto, é um casal que vai ter os alelos aqui, olha, diferentes, né? Então, vou pegar um casal assim e vou cruzar para ver o que vai sair. Vamos lá cruzar. Se eu falo casal, é tanto o homem quanto a mulher heterozigoto. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Observem. Eu tenho aqui que, olha, eu vou pegar aqui esse casal heterozigoto, certo? Azão, azinho com azão, azinho, e vou fazer o quê? Vou cruzar.
Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, pessoal, veja, pegar esse primeiro daqui e vou cruzar com os dois de lá. E vou distribuir com os dois de lá. Vai dar o quê? Me ajudem? Vai dar primeiro azão com azão, certo? Azão, azão, e depois vai dar azão daqui com o quê? Com o segundo de lá, que é azinho. Azão, azinho. Eu já resolvi esse azão daqui, certo? Com os dois de lá. Agora eu vou fazer com o azinho, olha. Esse azinho aqui, eu vou jogar com os dois. Vai dar azinho com azão e azinho com azinho. Só que azinho com azão, para padronizar, nós colocamos primeiro o azão na frente. Então vai ficar azão, azinho, e depois vai ficar o que aqui, olha? Azinho com azinho, certo? Então veja, eu peguei esse casal aqui, olha. Esse casal que você está vendo aqui, certo? É um casal o quê? De heterozigotos. E fiz aqui o cruzamento entre eles. Só que eu quero a probabilidade de um casal heterozigoto ter um descendente do sexo feminino não afetado pela doença. Quem é o afetado pela doença aqui? Vejam. Pessoal, eu vou marcando aqui, vocês vão me dizendo. Esse indivíduo aqui, olha, que eu estou marcando de amarelo aqui, me diga. Ele é afetado pela doença? Ele não é afetado pela doença, porque a doença é autossômica e recessiva, tem que ser azinho azinho. Então, esse primeiro não é afetado. Esse segundo aqui também não é afetado. Esse terceiro aqui também não é o quê? Afetado. Agora, esse quarto aqui, ele é afetado, então eu vou colocar fora, certo? Porque eu quero que não seja afetado. Então, dessas 4 possibilidades aqui, olha, quantos que não vão ser afetados? Vão ser 3. 3 no total de quê? De 4. Por que 3? Porque eu pintei 3 de amarelo ali, observem, que não são o quê? Que não são afetados pela doença. Então, por isso que eu estou colocando o 3 aqui. Olha, por que eu estou colocando o 3 aqui? Porque esse 3 aqui está falando que é 3 possibilidades de nascer, certo? Filho ali ser afetado, que eu pintei aqui de amarelo. E por que 4 aqui? Porque são 4. Olha, eu tenho 4 possibilidades aqui, ó. Mas dentro dessas 4 eu vou ter 3 que não são afetados, que eu coloquei aqui, certo? Então vai ser 3 quartos. Conseguiram entender, pessoal? 3 possibilidade de não ser afetado nesse total de 4. Só que eu quero que seja do sexo feminino. Toda vez que fala do sexo, certo? Você vai lembrar que quando a mulher está grávida ali, 50% de chance de ser do sexo masculino e 50% de chance de ser do sexo o quê? Feminino. Então, toda vez que eu peço o sexo, eu vou multiplicar por meio, beleza? Porque eu quero que, observem, que não tenha doença e que seja do sexo feminino. Toda vez que eu tenho o I na genética aqui, eu vou multiplicar, não é isso? Então, a probabilidade aqui de não ser afetado é de 3 4, que vocês estão vendo aqui, e de ser o quê? Menina, sexo feminino, é de 1,5, 50%. Quanto é que vai dar aqui? Me diga. 3 vezes 1 vai dar 3 vezes 1 vai dar 3, beleza? E 4 vezes 2 vai dar o quê? 8. Eu vou multiplicar, não é isso? Olha, aqui vai dar 3 oitavos. Tem isso no gabarito? Não dá para saber porque eu quero em porcentagem aqui, olha. Porcentagem, 30%. Então, eu vou transformar isso aqui em quê? Em porcentagem. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, 3 oitavos e vou multiplicar por 100. Quanto é 3 vezes 100? Vai dar 300. E quanto é 300 dividido por 8? Aí aquela continha de dividir bem bacana, certo? 3 não pode, vai ser 30. Quanto é que é 30 dividido por 8? Vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para 30 falta 6, não é isso, turma? 6. Vai baixar aqui o zero. Observe. Baixa aqui o zero e agora ficou 60 dividido por 8. Quanto é que vai dar 60 dividido por 8, certo? 60 dividido por 8 vai dar 7, certo? Desculpe-me. Olha, 60 dividido por 8 aqui vai dar, certo? 7. 7. 7 vezes 8, quanto é que vai dar 7 vezes 8? 7 vezes 8, 56. Para 60, ainda faltam 4. Baixa um zero aqui. Quanto é 40 dividido... Bota um zerinho aqui. Quanto é 40 dividido... 40 aqui, turminha, olha. Quanto é 40 dividido por 8? 5. Certo? Então vai dar 37,5.
5 e 5 vezes 8, 40. Para 40, nada, certo? Então dá 37,5. Veja, esse 37,5 aqui é maior que 30%, sim ou não? Sim, né? Então aqui, pessoal, observem. Veja o que a questão te disse aqui, olha. Aqui deu 37,5, não é isso? Veja o que a questão te disse. Para uma doença autossômica recessiva, a probabilidade de um casal heterozigoto, que eu coloquei aqui, de heterozigotos, ter um descendente do sexo feminino, que nós fizemos aqui o cálculo direitinho, ó, não afetado pela doença, é superior a 30%, dá 37,5%. Então é superior? Sim, beleza? Então aqui, olha, o gabarito está correto. O gabarito está correto, dá 37,5%. Porque deu 3 oitavos, certo? Deixa eu me consertar aqui direitinho. Deu 3 oitavos e eu transformei isso aqui em quê? Em probabilidade, que quando eu fiz aqui a conta direitinho, certo? Deu quanto aqui? Deu 37,5. É mais que 30%? Sim, gabarito está correto. Tranquilos? Aqui está correto. Mais uma questão, vamos lá? Fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo. Então, falou de fenilcetonúria, certo? Cujo defeito metabólico leva ao acúmulo da fenilalanina no sangue e o aumento da excreção, certo? Da excreção urinária de ácido fenilpirúvico e fenilalanina, certo? Foi a primeira doença genética, então é uma doença genética a ter tratamento realizado a partir da terapêutica dietética específica. Considerando que é um casal de primos de primeiro grau, fenotipicamente normais, tenha um filho afetado pela fenilcetonúria. A chance desse casal, certo? Esse casal tenha um segundo filho também afetado com a doença é de... Pessoal, veja, fenilcetonúria, uma doença genética, certo? E aí, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho aqui um casal, certo, de primos de primeiro grau. Eles aí tiveram um filho afetado com a fenilcetonúria. Só que eles não têm a doença. Fenotipicamente normais eles. Se eles não têm a doença, eles tiveram um filho doente, quer dizer o quê? Então vamos fazer aqui esse cálculo. Observem. Se os primos tiveram um filho eles são normais e tiveram um filho doente, quer dizer que eles carregam um gene, mas eles não têm a doença. Então eles são heterozigotos, concorda? E o filho aqui, olha, seria a fenilcetonúria, doença de caráter o quê? Recessiva. Dá para descobrir. Por que dá para descobrir? Porque, pessoal, os pais são normais. A questão está dizendo aí, olha, os pais são normais, mas tiveram um filho o quê? Afetado. Quando os pais são normais e que tem um filho afetado, quer dizer que os pais eles carregam o gene ali para a característica. Então eles são portadores do gene aqui para a característica, que no caso é o Azinho, certo? Então veja, se são aqui pais, o pai aqui, digamos, e a mãe, eles casaram, são primos, carregam o gene, que é o Azinho aqui, para a fenilcetonúria e tiveram uma criança com essa característica, certo? Eles só podem ter essa criança com essa característica porque eles carregam o quê? Eles carregam o gene para essa característica. E por que eles não têm a característica? Porque eles têm o gene dominante, certo? Quem é dominante, olha, não manifesta a característica, porque essa fenilcetonúria ela tem caráter o quê? Ela vai ter caráter aqui recessivo, certo? Ela tem caráter recessivo. Onde eu tenho aqui, olha, pais iguais que não têm a característica tendo um filho diferente. Toda vez que eu tenho pais iguais, esse igual que eu estou dizendo, eles são normais. E teve um filho doente, certo? Teve um filho com a doença, quer dizer que os pais carregam um gene, então os pais são heterozigotos. E o filho, certo, é recessivo. Aí eu quero a chance de que esse casal tenha um segundo filho também com a doença. Pessoal, uma gravidez é independente da outra, certo? Então, veja, se ele a questão te disse aqui que ele teve um filho doente, certo? A questão te disse que ele teve um filho doente, então te diz, a questão está te dizendo aqui, está fazendo com que você, está te induzindo aqui a você deduzir que eles têm o gene da doença, certo? Mas que eles não têm a doença. Então, o gene aqui é, certo? O gene aqui é o quê? O azinho que causa a doença. O azinho que a mãe tem, o que o pai tem, o azinho que a mãe tem que foi doado
e que formou aqui esse par de alelos, certo? Esses genes aqui que teve a primeira criança doente. Qual é a probabilidade de uma segunda criança, certo? De um segundo filho ser doente? Eu vou fazer o cruzamento, beleza? Olha, eu vou fazer o cruzamento aqui, certo? Com esses mesmos pais, fazer um cruzamento independente aqui. Como é que eu faço o cruzamento? O cruzamento vai ser o seguinte, observe. Você vai pegar aqui esse azão e juntar com os dois daqui, certo? Então vai dar azão, certo? E depois vai dar azão com o quê? Com azinho. O que é que eu fiz aqui para que você não fique voando? Foi azão com azão, certo? Coloquei aqui, ó. E depois foi azão com o segundo de lá, que foi o quê? Azinho. Aí eu vou colocar aqui, olha. Azão com azinho, certo? Pessoal, notem que eu resolvi, certo? Façam com calma as questões de genética. Notem que eu resolvi esse azão aqui com os dois de lá, né? E o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar esse azinho aqui, olha, e mandar com os dois de lá, certo? Vou até colocar em outra cor aqui para que você não erre o raciocínio, certo? Esse azinho aqui, deixa eu pegar uma outra caneta. Esse azinho aqui, olha, vai ser com azão e depois esse azinho aqui vai ser com o quê? Com azinho. Então, primeiramente, eu vou fazer o que aqui? Observem. Eu vou fazer azinho com azão. Eu coloco o azão na frente para padronizar, vai ficar azão, azinho, beleza? Aí aqui eu vou colocar, olha, aqui eu vou colocar, certo? Azão, azinho. Olha, azão, azinho, certo? E depois vai ser o quê? Me diga o que é que vai ser depois? Depois vai ser esse azinho aqui com o segundo de lá, azinho com azinho, certo? Aqui vai ser, olha, aqui vai ser, tranquilo, turma? Vai ser azinho com azinho. Pessoal, a chance, olha o que eu quero aqui, a chance de esse casal tenha um segundo filho, também com a doença. Quem é que é doente aqui? Olha, quem é que traz a doença? Me ajude agora a achar. Esse casal aqui que vocês estão vendo, certo? O casal, esse aqui que vocês estão vendo, olha, de heterozigotos, ele tem essas quatro possibilidades aqui. A primeira possibilidade, traz a doença sim ou não? Não, né? Porque para ter a doença tem que ter um par de azinho. Então, primeiro aqui, ó, a primeira possibilidade aqui não é doente. Essa segunda aqui não é doente. Por que não é doente? Porque tem um azão. Para ser doente tem que ter dois azinhos, certo? E aqui também não é doente. Então, somente, olha, dessas quatro possibilidades, eu só vou ter uma possibilidade que eu vou colocar de outra cor aqui, certo? Para que tenha aqui, olha, a doença. No total de 4 é 1, certo? No total de 4 é o quê? 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%, beleza? Então, o nosso gabarito aqui é o quê? O nosso gabarito é, certo? Deixe-me ver, letra B, 25%. Pessoal, se esse casal do texto aqui é de primos, se eu ficar fazendo aí as probabilidades de cada gestação, a mulher ter um filho com essa doença sempre vai dar 25%, certo? Por quê? Cada gestação é independente da outra, certo? Então, o primeiro filho aqui, do caso, certo? Ele nasceu com a doença. Mas aí, olha, também foi 25% de chance dele ter a doença. O segundo também vai ser 25% de chance de também ter a doença. Se fosse uma terceira gestação, também seria a mesma probabilidade, beleza? 25% de chance. E aí, turminha, eu espero que vocês tenham compreendido. Deixe o like se o vídeo foi útil. Inscreva-se no canal, certo? Inscreva-se no canal porque temos muito material bacana aqui semanalmente e entre no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição, certo? Compartilhe bastante nosso material e continue aqui conosco para alcançarmos aí juntos a sua aprovação, certinho? Foi um prazer tê-los aqui e até mais. Tchau, tchau.